Esperar o pessoal entrar aí primeiro, né? E entrando. Aí pode começar a abertura. Pessoal, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja conosco. Hoje, então, nós estávamos com um período de chuva muito grande aqui em Goiânia, em várias áreas, né? E foi por isso que nós decidimos, então, trazer a mensagem aqui, por aqui, pelo Instagram, certo? Então, espero aí para você ouvir essa palavra. Agora mesmo parece que parou de chover, mas estava muito forte. E eu sei que para algumas pessoas pode parecer que isso é comodismo, né? Mas é porque existem várias áreas da cidade que realmente estavam perigosas de andar. No caso aqui para mim, vocês sabem, é só eu sair de um portão e entrar no outro, então eu estou aqui para servir, para que as pessoas possam, né, aprender a palavra de Deus em todo o tempo, ok? Eu gostaria de trazer uma mensagem hoje com o tema do nosso parar. Então o tema seria espere para ouvir a voz de Deus. Eu quero te convidar a abrir comigo em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Enquanto você abre, eu queria te dar um conselho, porque hoje em dia a maioria das pessoas já não tem mais Bíblias físicas. Eu queria te aconselhar a comprar uma Bíblia física, para que você possa ter ela também, ok? Porque é fundamental, né? A gente viu aí na semana passada, houve um apagão em boa parte da Europa, né? Um apagão que durou vários dias, e quem usa só aplicativos de celular da Bíblia fica sem a palavra como alimento. Então tenha a Bíblia, né? Eu tenho várias Bíblias que eu tenho ali no escritório embaixo da igreja. Eu uso essa aqui que eu mandei fazer para mim de capa de couro, e ela é NVI, ou então a tradução dela é Nova Versão Internacional. Se você for comprar alguma, eu te aconselho a comprar Nova Versão Internacional, a de estudos, se você quiser comprar, ou então a normal, que é igual essa que eu vou usar aqui, que não tem os estudos, tem as histórias bíblicas. Vamos ler o texto? Diz assim, então, Êxodo capítulo 3, versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou, eu vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, aqui estou eu, ele respondeu. Então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do seu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse, tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor. E por causa dos seus feitores, que têm assolado eles, eu tenho me preocupado com o sofrimento deles. Até aqui uma pequena oração, então, nesse momento. Ó Senhor Jesus, fala conosco nesse dia. Obrigado porque o Senhor tem usado a internet, as mídias sociais, para que a Tua palavra seja levada. E eu quero te pedir que mais esse dia, ó Deus, o Teu nome seja engrandecido
de perto ou de longe, quem opera é o Espírito Santo. Eu te peço, traz convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Planta, Deus, o fruto do Espírito no coração de cada um de nós. Renova a nossa fé. Entrega-nos, ó Deus, os dons do seu Espírito. Que o Senhor possa nos preparar para o restante dessa semana e que em tudo nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Fala conosco, Senhor Deus, arranca do nosso coração o que tem nos atrapalhado de nos aproximar de Ti e que a nossa vida, Senhor Deus, seja santificada cada dia mais pelo Senhor. Completa a Tua obra em nós, ó Deus, todos os dias. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Moisés, então, ele é um dos dois personagens mais icônicos, então, do Antigo Testamento. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e Êxodo é o 2º livro. Em Êxodo nós temos a narrativa, então, do nascimento de Moisés e também da libertação do povo de Israel. Deus tinha escolhido Moisés para isso, mas houveram fases na vida de Moisés diferentes. Quando Moisés nasceu, o faraó da época tinha mandado com que todos os garotos, os meninos que nascessem, fossem mortos pelas parteiras do Egito. E acontece então que as parteiras tiveram misericórdia naquela época das mulheres hebreias que eram escravas e não estavam matando, né, os bebês. E a mãe dele, Joquebede, a mãe de Moisés, conseguiu esconder Moisés em casa por 3 meses ainda. Até que então ela precisou fazer, né, um cesto e colocar ele bem à margem, né, do rio, para que bem nessa margem, né, o bebê pudesse chegar perto do lugar onde as mulheres importantes costumavam se juntar ali para tomar banho, algumas coisas nesse sentido. E acaba que o bebê chega e tinha ali a filha do faraó. E a filha do faraó se encantou por esse bebê, pegou ele, chegou até o pai, pediu autorização para criar. E Moisés então foi criado dentro do palácio, certo? A gente não pode dizer que ele tinha uma sucessão para ser o próximo faraó, porque a mãe dele era mulher e geralmente a sucessão era do homem mais velho, né, da família, mas a gente sabe que Moisés viveu 40 anos ali entre os egípcios, né, e ele viveu esse período de 40 anos presenciando toda a tortura que os egípcios faziam com os israelitas. Até que então Moisés, com 40 anos, de alguma forma ele sabia que tinha algo diferente nele, seja pela aparência ou por qualquer outra coisa. E ele sabe que tem que fazer uma coisa. Quando ele tem 40 anos de idade, ele sai então do palácio e diz o texto sagrado então que ele vê um feitor egípcio batendo num homem israelita muito forte. E o texto sagrado diz que Moisés mata esse feitor egípcio e esconde ele na areia. E no outro dia Moisés saiu também para ver o trabalho dos israelitas e ele viu 2 israelitas brigando. E ele mandou com que eles se separassem. E um dos israelitas disse: "O que foi? Quem é você? Você vai nos matar como fez com aquele egípcio ontem?" Moisés então se encheu de medo. A história que ele tinha matado aquele homem já tinha percorrido e chegado até o palácio, e Moisés então fugiu para uma região do deserto chamada Midian. E ali ele encontrou algumas mulheres, ele ajudou essas mulheres, porque ele espantou homens maus que estavam oprimindo essas mulheres, e ele foi levado por elas até a casa do pai delas, e esse homem se chamava Jetro. O povo de Israel, de alguma forma, tinha algumas conexões com o povo de Midian. Eles adoravam um Deus só. Eles eram um povo também que tinha uma vida tribal, né? Era um povo que tinha costumes semelhantes aos de Israel. A questão é então que Moisés ele sai do Egito e ele não tem mais a vontade de voltar até lá. Ele começa a cuidar das ovelhas de Jetro e ele casa com uma das filhas de Jetro. E acontece então que Moisés tem esse trabalho de pastor de ovelhas
durante 40 anos ali no Egito. Até que então, com 80 anos de idade, no capítulo 3, a gente encontra Moisés pegando essas ovelhas, levando elas, na direção do monte chamado Horebe, o monte de Deus. E ali perto daquele monte, Moisés então ele vê algo surpreendente, e naquele momento ali de surpresa a gente encontra ele vendo um arbusto pegando fogo, e ele quer se aproximar para ver aquilo ali. E aqui eu entro então para dizer que nós muitas vezes não paramos para ouvir a voz de Deus. Nós temos um Moisés que com 40 anos de idade sabia o que tinha que fazer, que era o quê? Tirar o povo de Israel daquela escravidão. Só que ele não sabia como fazer aquilo, e por isso ele usou o quê? De justiça própria. Ele matou com as próprias mãos. E depois nós temos um Moisés que de alguma forma estava tendo os olhos abertos para não querer viver, não querer mais ver o povo de Israel em escravidão. Ele então foge para o deserto porque ele tinha matado com as próprias mãos e agora estavam querendo matar. E por 40 anos ele esteve preocupado só em cuidar dessas ovelhas, estar casado e ficar ali com seu sogro Jetro. Então ele viveu uma vida de 80 anos sem ouvir a voz do Senhor, fazendo só as coisas dessa vida, trabalhando, tentando ajudar pessoas, casado e procurando ser um bom homem, cuidando dessas ovelhas, então, talvez pensando que esta seria toda a vida que ele teria, porque ele já tinha chegado na faixa dos 80 anos. Até que, se aproximando do monte de Deus, ele para e observa esse arbusto pegando fogo, e ele então se aproxima mais dele. Então aqui a gente começa a perceber que Moisés ele para de olhar para as ovelhas, ele para de olhar para Jetro, seu sogro, ele para de olhar para as questões que são menores e ele resolve se aproximar. E quando ele se aproxima, Deus fala com ele que ele é o Eu Sou, o Deus dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e que Moisés não deveria se aproximar mais porque ali era lugar santo. Era o Monte Horebe, o monte de Deus, e o Senhor Deus disse a ele: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ali então Moisés ele vai receber da parte de Deus, porque ele está ouvindo a Deus, a capacidade de cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele, que era libertar o povo de Israel. É impossível você fazer o bem para alguém se você não estiver primeiro em contato com Deus. O que a gente mais encontra hoje em dia são pessoas que não têm comunhão com Deus, querendo fazer coisas para Deus. Gente que quer de alguma forma pregar, mas não ora, não conhece a Bíblia, só querem copiar mensagens de outras pessoas. Gente que simplesmente quer cantar na igreja, mas são pessoas que não têm vontade nem mesmo de cantar para pessoas que estão na rua. Gente que quer fazer missões transculturais, ir ao Japão, à China, à Europa, mas não quer nem fazer uma missão nos setores mais pobres da sua cidade, do seu estado e por aí vai. Então, nós temos pessoas que pagam 1.900 e tantos reais para subirem uma montanha para se tornarem bons maridos, mas são pessoas que não gastam 1.900 reais nem mesmo, certo, para ajudar os necessitados e nem ajudar a igreja, porque Jesus disse que as portas da igreja não prevaleceriam, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então todos esses modismos inventados, assim como encontro com Deus nos anos 2000, hoje em dia essa revoluçãozinha aí, Red Pill e tal, são ajuntamentos de homens que querem seguir coisas que estão na moda.
Mas nós somos chamados para o quê? Para recebermos de Deus graça para cumprirmos o nosso propósito. E geralmente isso vai acontecer em momentos particulares. E é por isso que Jesus vai dizer que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, né, e em silêncio orar ao Senhor, porque Ele vai nos atender. E eu preciso te dizer isso, então. Você não precisa subir a montanha para se tornar um homem melhor, um pai melhor. Nós precisamos voltar a orar, nós precisamos voltar a crer no Espírito Santo, nós precisamos voltar a crer que Deus é quem derrama os dons sobre a igreja, é Deus quem dá o fruto do Espírito a quem busca o seu nome, quem renuncia os seus pecados e vive para a glória dele. Então nós somos chamados para viver isso. E Moisés faz isso agora aqui em particular. E você vai ver que isso acontece em outros momentos da Bíblia. Elias, quando ele está em particular, dentro de uma caverna, o texto diz que passa uma tempestade de fogo, chuvas muito fortes, terremotos. E a Bíblia diz, e Deus não estava naquelas coisas. Mas quando passou um vento suave, Elias tampou o rosto, ele percebeu que Deus estava ali. E Deus disse para ele, Elias, ainda existe uma obra para que você cumpra. Você vai ungir o profeta que vai te suceder, vai ungir o novo rei de Israel, ainda existe um propósito para se cumprir. Então, quando Elias estava separado, isso aconteceu. Moisés mesmo, ele vai dizer no capítulo 8, que é de Deuteronômio, no versículo 2 e 3, que Deus costuma nos chamar para o deserto, nos colocar em lugares em que estamos só nós e Deus, e falar ao nosso coração para que nós saibamos o que está dentro de nós. Então, nós precisamos de momentos onde só estão nós e Deus. Nós precisamos voltar a orar, nós precisamos voltar a falar com Jesus. As pessoas já não falam mais com Jesus. Elas aprenderam a chorar, elas aprenderam a gritar, elas aprenderam a se emocionar indo em cultos, mas elas não aprenderam ao quê? A ter o coração quebrantado. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Então Deus conhece os nossos corações e Ele espera essa pureza. Moisés, então, quando ele encontra Deus aqui, ele tira a sandália dos pés. As sandálias dos pés, ela pode ter várias figurações que a gente pode trazer para a prática, que é, agora ele já não vai andar mais pelos caminhos dele, agora ele vai andar pelos caminhos de Deus. Então ele está tirando a sandália dos pés para andar nos caminhos do Senhor. Outros historiadores dizem que os egípcios antigamente eles usavam sandálias que tinham o Deus Sol representado nelas. A gente não sabe se Moisés estava com essa sandália, até porque ele já tinha 40 anos que tinha fugido do Egito, mas se assim for, né, Deus estava dizendo, você agora pode sair deste caminho, que é o caminho de outros deuses, porque sou eu quem vou te guiar, sou eu quem vou te abençoar. Deus diz também para Amós, no capítulo 2, no verso 14, que Ele vai nos pegar, vai nos retirar para o silêncio, para falar dentro do nosso coração. As pessoas não ouvem Deus mais hoje em dia porque elas estão presas num mundo cheio de barulho, num mundo cheio de distrações, num mundo cheio de coisas que nos entorpecem a mente, os olhos, os sentidos, e nós não conseguimos mais, né, ter contato com Deus vivo, que disse que o Espírito Santo está conosco, porque Cristo subiu e o Espírito desceu para ser o nosso guia, o nosso consolador. Ele então nos ajudaria a orar, Ele nos ensinaria a orar, nos lembraria das promessas que nos foram feitas pelo Pai, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você se lembre também, outro exemplo, de Maria. E quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria, Maria sentou aos pés de Jesus e Marta estava ansiosa, inquieta, fazendo um monte de coisas. Hoje em dia nós não estamos ouvindo a voz de Deus porque nós queremos fazer um monte de coisas. Nós queremos fazer muitas coisas, mas a primeira a ser feita deve ser sentar aos pés do Senhor.
Porque se você não estiver aos pés do Senhor, você não vai saber o que fazer para que você se torne de fato um homem e uma mulher de Deus que sabe cuidar da sua família, que consegue amar o seu próximo, que consegue amar a si mesmo para ter o que entregar para as outras pessoas à sua volta. Então é muito importante que a gente possa se lembrar dessas passagens. Então o Senhor ali estava falando com Moisés e Deus disse a ele: olha, eu me lembrei da oração que o povo tem feito ali no Egito. Eles estão muito massacrados e eu estou te levantando para ir lá. Deus então fala com os seus filhos quando nós estamos tendo contato com Ele. Então, Deus inclusive nos mostra as orações que as pessoas estão fazendo, pedindo socorro, quando nós temos comunhão com Ele. Então, hoje em dia as pessoas elas não ouvem a voz de Deus, a Bíblia se torna estranha para as pessoas, tem gente que não lê, tem gente que não consegue entender quando lê, tem gente que para orar não sabe nem como orar mais. Então, como ouviremos a voz de Deus dessa forma? A Bíblia diz que como as pessoas ouvirão se não há quem pregue, né? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então isso é fundamental para nós. Eu quero te chamar então, nesse dia de hoje, para que você possa se tornar uma pessoa que para escutar Deus. Uma pessoa que toma uma decisão de entregar as ansiedades, as aflições diante do Senhor, justamente para ficar na presença dEle. Então, eu falo por mim, às vezes é difícil, porque eu acordo de manhã, eu já tenho um monte de mensagem para responder, às vezes pessoas com dúvidas sobre alguma coisa teológica ou da Bíblia, outras pessoas querendo conversar, pedir uma oração, e às vezes é aquela coisa ali, eu tento fazer isso, mas assim, no primeiro lugar eu tenho que fazer minha devocional, eu tenho que fazer minha devocional, fazer as minhas orações, porque isso tem que estar na frente de tudo. E da mesma forma pode ser com você já acorda, você tem a sua rotina, mas lembra, o devocional em primeiro lugar, a vida espiritual precisa estar em primeiro lugar. Então, Deus ele tem um chamado para que a gente cumpra a vontade dele. Então, nós estamos sendo pastoreados por Deus e nós precisamos então ser ovelhas. Ovelhas são direcionadas pelo pastor. O nosso pastor é Cristo Jesus, que se manifesta por meio da sua palavra. Nós precisamos nos aproximar de Deus com reverência, com santidade, como Moisés fez, aos poucos, tirando a sandália dos pés e ouvindo a voz do Senhor. Nós precisamos então entender que a presença de Deus é garantida na nossa vida quando nós nos aproximamos para ouvir Deus. Então, pare, é momento de parar, é momento de fazer o que diz o Salmo: aquietai-vos e sabei-vos que eu sou Deus. É momento de nós, então, procurarmos saber o que Deus quer que nós façamos. Porque, como dizem Provérbios, há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim leva à morte. Precisamos que Deus fale conosco. E para que Deus fale conosco, o nosso coração precisa entrar em sossego, precisa entrar em descanso, precisa entrar em paz, em tranquilidade. Lembro do Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele vai nos guiar por águas tranquilas e verdes pastagens. Confie nesse Deus que disse para você que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, como diz em Hebreus 13:8. E Ele disse que estaria conosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou te chamando para que você ore comigo hoje, certo? Para que ainda hoje, e aplicando isso amanhã de manhã, você escolha fazer a oração. Deus, está nas suas mãos. Eu não vou fazer nada por mim. Eu coloco nas suas mãos, o Senhor sabe o que é melhor e eu sei que o seu nome será glorificado. Então, descanse o coração no Senhor. Faça como Maria, que sentou aos pés do Senhor. Jesus diz, ela escolheu a boa parte, que foi
de me aprender. Eu, por último, quero dar esse exemplo que é o de Pedro, que Jesus está pregando e dizendo: é necessário que eu morra na mão dos pecadores para que eu ressuscite, dessa forma, né, a obra de Deus se conclua. Pedro se levanta e diz: de modo nenhum nós deixaremos o Senhor morrer. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, você não entende das coisas de Deus, você só entende das coisas do mundo. Pedro estava andando com Jesus, mas ao invés de ouvir a voz de Jesus e acatar o que Jesus estava dizendo, ele quis dar conselhos para Jesus, dizendo: não vamos deixar o Senhor morrer. Deus disse: para trás de mim, Satanás. Um coração que não se aquieta para ouvir a voz de Deus é um coração que o quê? Que está turbulento ouvindo a voz de Satanás. E a voz de Satanás sempre é essa: destruição, aflição, medo, terror, morte e caos. Então, faça, certo? Diferente do que Pedro fez nesse dia. Jesus ainda disse que fez uma oração para ele. Disse assim: olha, Pedro, Satanás pediu para cirandar na sua vida, mas eu orei por você, para que você não seja destruído. Então, foi pela oração de Jesus, porque Pedro ia ser destruído. Foi que o quê? Que Pedro, né, Satanás só tocou nele ali quando ele negou, né, a Cristo, mas ele se fortaleceu na fé e foi o primeiro pregador depois que o Espírito Santo desceu ali naquele lugar. Então, eu quero encerrar essa palavra dizendo isso: pare para ouvir a voz de Deus. Se você ainda não ouviu e não sabe o que fazer, não faça nada, porque Deus fala conosco. Muitos são os caminhos do coração do homem, Provérbios 16, 9, mas só se cumprirá aquilo que vem do Senhor. Águas profundas são o nosso coração, muitos desejos nós temos, mas prevalecerá aqueles que são do Senhor. Será que você pode então orar comigo nesse momento, para a gente pedir a Deus essa graça de ter paciência para parar e ouvir a voz do Senhor, para não tomar decisões e atitudes enquanto a voz do Senhor não falar conosco? Deus falou com Elias, Deus falou com Moisés, Deus falou com Marta, Deus falou com Pedro. Deus sempre esteve com seus filhos, e não é diferente com nós hoje em dia. Mas vamos fazer uma oração então, nesse momento. Podemos orar? Vamos orar. Pai querido e Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu quero orar nesse dia de hoje, pedir ao Senhor que a Tua presença venha sobre nós, pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a parar para ouvir a Tua voz. O mundo é muito rápido, o mundo tem andado numa velocidade que tem destruído as nossas emoções e a nossa mente, porque nós não fomos criados por Deus para viver nessa velocidade, ó Deus, tão rápida, tão grande. E eu te peço, ó Deus, o cuidado do Senhor com a nossa vida espiritual, com a nossa vida emocional e com a nossa vida física. Quantos de nós, ó Deus, estamos vivendo e as pessoas olham para nós e nos veem vivendo bem, mas a gente está destruído por dentro, às vezes por uma autoimagem desregulada, por uma falta, Senhor Deus, de comprometimento espiritual, ou por uma vida sentimental destruída, ou até mesmo, Senhor Deus, por uma vida material, profissional, decaída. Senhor, o Senhor sabe das dores do coração de cada um, mas o Senhor está nos dando um dos remédios do Senhor, e o remédio é deitar no Teu colo, é esperar. Obrigado porque o Senhor é muito maior do que nós, e a Sua palavra diz que o Senhor mede, Senhor Deus, o mar com a concha da Tua mão. E eu sei, ó Deus, que assim como as areias do mar não podem ser contadas, nós sabemos que o Senhor tem todo o poder para nos fazer descansar no Teu colo. Obrigado pela Tua soberania, que é como, ó Deus, um travesseiro de penas de ganso, do mais caro que existe, onde nós podemos deitar a nossa cabeça e repousar com grande tranquilidade.
Muitos podem até ter isso humanamente, mas espiritualmente é só quando a gente crê na soberania. E crer na soberania é saber que mesmo nos tempos ruins, o Senhor é bom. Mesmo que a gente não entenda hoje, o Senhor sabe o que está fazendo. Mesmo que a gente, Senhor Deus, esteja passando pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está na nossa vida. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a parar para ouvir a voz do Senhor. Nós queremos parar e te ouvir, parar e descansar. Assim como o Senhor fez com Abraão também. Durante a noite, quando o barulho é menor, o Senhor disse: saia da tua tenda, Abraão, conte as estrelas do céu. Se é que tu pode contar, esse será o tamanho da tua descendência. E Abraão, já velho, com a sua esposa estéril, ele teve a sua fé reforçada nas promessas do Senhor. Muito obrigado a Deus, e eu espero que assim a fé seja repassada para o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Espero que essa palavra fale ao seu coração. Ela vai estar aí no Instagram e vou subir ela no YouTube também. E quero pedir para que você possa contribuir, na igreja nesse dia. Eu acho que já está fixado aí na live. Contribua conosco com as suas ofertas, dízimos, com contribuições mensais. Isso é muito importante. Nós estamos fazendo uma obra aqui na igreja. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Deixa eu só aproveitar e mostrar para vocês como tem ficado. Nós temos trabalhado ali no hall da igreja e tem ficado muito lindo. Nós tivemos o irmão Paulo, que ofertou o seu trabalho ali, e eu gostaria só de mostrar de forma rápida. Nós já temos ali no hall, que já foi muito bem feito. Nós vamos colocar ali o LED atrás, vamos fazer a pintura dessa cruz. Isso aqui é no hall, na antessala da igreja. E eu queria contar com o seu apoio. Até então, tudo que nós fizemos aqui, fizemos com o valor que entrou, de ofertas na igreja, e também com o serviço que nos foi ofertado, E eu conto com você para a gente continuar aí melhorando a igreja, sendo abençoados. A gente já fez um jardim muito bonito, contei com a ajuda de vocês, e agora o hall aqui a gente quer fazer ele mais bonito ainda, para que a entrada da igreja se torne cada vez mais bonita. Então, quero agradecer você por ter assistido essa mensagem e também te chamar domingo, Santa Ceia do Senhor, e vai ser uma bênção. Deus estará lá conosco. Nós já compramos todos os materiais para estarmos ali servindo o Senhor. Que a nossa igreja cresça, que você pregue, leve mais pessoas. É isso que Deus quer tanto de nós. Então, espero que você esteja comigo aí nesse progresso, porque falar de Jesus é a maior coisa que existe. Deus em Cristo te abençoe. Uma ótima noite.